Graça e paz. Continuando nosso estudo de idolatria, em Êxodo 20, versículo 4 até o 6, hoje eu venho falar sobre 4 tipos de consequências que a idolatria causa, e eu quero compartilhar alguns versículos que Deus colocou no meu coração. E o primeiro se encontra lá em 2 Reis, capítulo 9, 22, que diz assim: E sucedeu que, vendo Jorão Ageu, disse: A paz, Ageu. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então, a primeira consequência da idolatria é que não há paz. Onde há idolatria, não há paz plena, não existe paz. Quem está com a família ou a pessoa que pratica isso não tem paz, verdadeira paz. Então, enquanto há idolatria, não há plenitude de paz. A idolatria atrai o juízo de Deus. A idolatria não tem salvação. Atrai maldição, não bênção, e muito importante que mantém a nossa vida limpa da influência de ídolos. Então eu entendo que a idolatria é uma maldição. Ela traz uma maldição, ela atrai uma maldição e não bênção. A idolatria, ela não há plenitude de paz na idolatria, na família. A família vive só em guerra, a família vive só em discussão, em briga, ira, porque onde há idolatria, não tendo paz, há guerra, onde o inimigo ele entra para estar destruindo todas as áreas da vida da pessoa. A pessoa não consegue dormir, não consegue ter um casamento abençoado, não consegue ter uma família abençoada, não consegue ter a vida financeira plena, não consegue nada. Todas as áreas ficam à mercê ao inimigo. Então a pessoa não consegue se financeiramente próspera, não consegue ter saúde, plena saúde, vive indo no hospital, vive com dores, vive com sintomas de câncer. Isso são ações, são espíritos demoníacos que atuam trazendo esses tipos de enfermidade. Até a falta de perdão, quando a pessoa não libera o perdão. A idolatria, ela traz isso, ela traz falta de perdão, porque a pessoa se idolatra tanto, atua tanto nessa idolatria que atua para ter guerra, que atua para trazer mágoa, ressentimento na vida da pessoa, e a pessoa não consegue perdoar. E isso gera câncer, isso gera doenças psicossomáticas, isso gera doenças que vêm destruindo a família. A pessoa vai no hospital, vai no psiquiatra, nunca é curada, sempre tem que, quando vive, depois que vai, é a base de remédio, não é curado totalmente. E viver uma vida tomando remédio, a pessoa não tem uma saúde perfeita. Por quê? Porque espíritos que entraram por essa porta de idolatria atuam nessa vida. Espírito de morte. A família sempre está tendo gente morta, e não é morte naturalmente não, já passou. No teu tempo não é morte prematura, ou o bebê morre, ou a criança morre, ou o adolescente morre antes do 20, ou a pessoa, o primogênito morre, ou então morre novo. São espírito de morte que está na vida da pessoa por causa da idolatria. Então não tem paz nessa família.
Essa pessoa não tem paz. Quem se envolve com idolatria está sempre com as áreas da vida prejudicadas. Então, a segunda consequência é enganos. Em Oséias 4:12, o Senhor diz: eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau, recebem resposta. Um de prostituição os leva a desviar-se e infiéis ao seu Deus. Então aqui o segundo consequência é o engano, espíritos de engano, pede conselho a essas imagens, serve essas imagens e esse espírito traz mentiras, enganos, e essas pessoas que servem é levado por esse engano e tem atitudes que vai cada dia mais aprisionar a alma dessa pessoa a esse engano, a esses espíritos, porque eles pedem conselho a madeira, a imagens, a coisas que não é aquilo que está indo contra a palavra, aquilo que Deus falou, que não faz imagem, não servirás, não curvarás. Então, quando a pessoa pede conselho a isso, o que responde não é Deus, é o espírito maligno que está por trás daquela imagem. Por quê? Porque Deus ele não fala quando a pessoa está desobediente, e quem fala é o Satanás, porque o Satanás ele quer para que a pessoa continue na desobediência. Então, que está falando ali por trás daquela imagem, quando alguém dobra o joelho, ora, ou reza, ou bate tambor, ou faz o que for, ritual de culto, o que ali é o espírito enganador que está ali por trás, porque está na desobediência. Deus ele é reto, Deus é santo, Deus não é profano, Deus ele é tão santo que ele não se mistura com profano. Então quando a pessoa se dobra o joelho e pede conselho a imagens, através da oração, da reza, do culto a essas imagens, quem está respondendo ali não é Deus, é espírito de luxúria e espírito de enganação. Então, espírito de prostituição, como está escrito em Oséias, um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Então, o espírito enganador ele faz com que aquela pessoa se prostitua cada dia mais. Então, o ato da idolatria já é de prostituição, porque você está deixando, deu a vida, aquele que te colocou no mundo, aquele que soprou a vida em você para estar servindo, para estar colocando a tua vida a serviço, mas que muitas das vezes a pessoa em si, o ser humano, com as próprias mãos, e muitas imagens foi feito com as próprias mãos, ela não consegue se movimentar se uma pessoa não pegar dali, da mesa, da onde for, e colocar em outro lugar, e as pessoas estão assim, não, vou servir a essa imagem, vou servir essa planta, a planta está ali porque você colocou, se você tirar dali, ela vai sair, mas se você não tirar, ela não vai fazer nada. Vou botar uma planta na porta de casa, na entrada de casa, porque vai me proteger. Vou proteger de quê? A planta não tem poder de proteger nada. Quem protege é só o Senhor Jesus e aqueles que realmente Ele. Vou botar um pingente, um objeto para trazer só. Deus é o dono do ouro e da prata. Só Ele traz prosperidade. Fora dele não existe prosperidade. Existe engano. Existe um demônio que te dá sim, mas ele requer a tua vida, a tua alma para servir ele. E Deus ele te prospera, mas ele não te obriga a servir ele, pelo contrário, ele te chama com amor. Então essas pessoas que pedem conselho à imagem e essas coisas, quem responde é o espírito da prostituição. São demônios que pela desobediência, como eu falei no outro vídeo, entra na vida da pessoa e induz a pessoa a continuar vivendo uma vida de engano, pedindo, dobrando o joelho à imagem que está na casa e está onde for.
para poder cada dia mais se aprisionar. E quanto mais o joelho, quanto mais pede conselho, quanto mais serve esses demônios, essas imagens, mais a alma está aprisionada, mais a vida espiritual está travada, não vai para frente. Aí prostituição, espírito de prostituição. Aí depois na família tem a filha que se prostitui, o filho que se prostitui, o filho que é profano, o marido que adultera, a esposa que adultera. A vida sentimental totalmente começa a se destruir porque tem isso, essa abertura na família. Os ídolos estão sob a influência de um espírito de prostituição, desvio, corrupção e cegueira, fazendo com que sejam incapazes de entender o amor de Jesus e a sua submissão. Espíritos, eles influenciam com desvio, ele desvia a adoração para eles, ele desvia o entendimento que devemos adorar somente a Deus, através de Jesus, através da palavra de Deus, corrompe o coração, que influencia o coração a estar fazendo essa maldade, a estar cada dia contaminando, coloca uma cegueira espiritual que a pessoa vive e se torna que nem aquilo que está adorando, se torna cego e fazendo com que não entendemos o amor de Jesus na nossa vida e a soberania dele. É muito sério. A terceira consequência que a idolatria traz, isso aqui são 4 de muitas consequências que a idolatria traz, mas eu estou citando 4 para abrir a mente de vocês, para que vocês venham se aprofundar e entender mais o que é o prejuízo que ele traz na tua vida, na tua família e nos descendentes, que são seus filhos, netos, bisnetos, e assim vai. A terceira é escravos. A consequência da idolatria, se a pessoa se torna escrava. Está lá em Ezequiel 16, 40 e 42, versículo 40 e 42, que diz assim: trarão uma multidão contra você, a qual a apedrejarão, e com suas espadas a despedaçará. Eles destruirão a fogo as suas casas, e lhe infligirão castigo à vista de muitas mulheres. Porém, fim à sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você destruirá, e a minha indignação cheia de ciúme se desviará de você. Ficarei tranquilo e não estarei irado. Então, o povo se tornou escravo, e Deus, ele desceu na justiça. Deus ficou irado. Deus ficou irado e destruiu tudo aquilo, porque o povo tinha aquilo que oferecia. Muitos ofereciam casas em rituais, oferecia filhos em rituais, oferecia dinheiro, bens materiais, terreno, tudo. E eles se tornavam escravos. Quando não tinha nada mais para dar, eles davam até a própria vida para servir aquelas imagens. E isso trouxe e traz até hoje uma ira no coração de Deus contra essas práticas. A idolatria faz do ser humano um escravo. Os judeus foram levados cativos por causa de seu constante desvio, por causa dos seus e a sua corrupção. Hoje, as pessoas acham que com essas atitudes as pessoas não vão ser levadas como escravo. Pelo contrário, já está sendo escravo. Escravo do pecado, escravo da prostituição, escravo da doença. Por quê? Por causa dessa idolatria. Lá na época
do Antigo Testamento, pelo desvio, pela quantidade de erros da nação. Deus permitiu que Nabucodonosor, levantado por ele, entrasse em Jerusalém e destruísse e levasse todos cativos, prisioneiros. Essa foi a consequência daquele povo. E hoje não é diferente. A consequência desse ato é a pessoa ser escravizada espiritualmente, a pessoa está aprisionada espiritualmente, não nada vai para frente, a vida financeira travada, a vida da saúde destruída, sempre doente, sempre enfermo, quando tem dinheiro é diretamente para pagar remédio, comprar remédio, um vício, aprisionado na bebida, no cigarro, nas drogas, a família é totalmente destruída. Então a família não é a vida da pessoa e a família da pessoa não fica plena, não tem uma prosperidade plena, está sempre aprisionada, a alma da pessoa está aprisionada, os sentimentos, as emoções, tudo aprisionado, a mente. Pessoas ficam malucas porque espíritos de loucura tá na vida da pessoa, tá escravizando a pessoa só vive com peso, cansado, não consegue se erguer, se levantar, porque são pesos, porque está escravizado e os demônios estão por cima de você espiritualmente, impedindo que você se levantar, que você venha prosperar por causa dessa legalidade que é a idolatria. Louvado seja o nome de Jesus. A quarta de muitas, mas que Deus me deu a partilhar com os amados irmãos, é que no Novo Testamento, através de Paulo, eles dão um ênfase para a gente estar em alerta e fugir dessa prática. A prática da idolatria, porque a idolatria, então, ele fala também sobre o sacrifício aí. Pessoas que pegam animais, pessoas que oferecem animais diante de imagem, comida, também rituais de pessoas que colocam foto diante da imagem. Isso também é um sacrifício. Coloca nome, ora pela hora, reza e coloca o nome, foto, objeto diante dessas imagens. Isso é um ritual, isso é um culto e isso é um sacrifício que está fazendo diante daquela imagem. E Deus é fugir da idolatria. Devemos fugir desse ato. Não são apenas as imagens de escultura que nós tornamos idólatras. Pessoas, dinheiro, fama, nós mesmos, um sonho, filho, marido ou mulher. Há vários elementos em nossas vidas que podem se tornar um ídolo. Portanto, cuidado. Aqui não está falando só de imagem, está falando de objetos, está falando de pessoas, de dinheiro, filho, marido, tudo aquilo que está colocado acima de Deus é idolatria. A idolatria, ela causa a escravidão dos nossos pensamentos e do nosso coração, moldando os nossos passos. Olha o poder da idolatria do pecado, olha o poder do pecado da idolatria. Por isso, é uma das abominações mais graves que podemos cometer diante de Deus. A todo momento precisamos estar atentos, para que o nosso coração não esteja contaminado com ela. Uma das formas mais eficazes, está aqui o segredo, para se livrar disso, para viver longe disso, de evitá-la, é a meditação constante nas Escrituras e o cultivo de um coração quebrantado e contrito. Então eu entendo que eu tenho que estar vigilante, e o meio e a fórmula para que eu possa estar longe dessa prática e eu possa estar vigilante é meditação constante da palavra de Deus e exercer o meu coração
um quebrantamento diário e um contritamento diário. É isso. Esses são quatro de muitas consequências que a idolatria na vida da família, da pessoa, causa. A idolatria, ele é uma porta espiritual grande para as trevas, que é tão grande que abre que espíritos que atuam em todas as áreas na vida da pessoa, que tem a função para destruir, entra e destrói. Enquanto essa porta não é fechada, a vida dessa pessoa nunca vai ser plena de paz e prosperidade. Vai sempre ter algo faltando ou algo sendo destruído na área financeira, na área emocional, na área intelectual, na área da família, no ministerial, no casamento, na saúde. Não vai estar completo. Mas eu glorifico ao nome de Jesus, como foi falado aqui. Devemos meditar a palavra, quer se livrar, quer entender mais como se libertar totalmente da idolatria. Devemos confessar, se arrepender e confessar os pecados dos nossos antepassados e os nossos, para que os nossos também não venham causar consequências graves para os nossos filhos, netos, bisnetos e as gerações futuras. E confessar e meditar a palavra, se arrepender, procurar pessoas de libertação para confessar, da igreja, ministério de libertação. Busque um ministério de libertação que realmente é pautado na palavra. Você que está me ouvindo, que está aí me ouvindo agora, uma igreja séria, que tem um ministério de libertação que compreende o mundo espiritual, para te ajudar nessa libertação. Porque o inimigo, ele não veio para brincar e não está brincando. O que impede dele realmente levar a tua vida, que você ainda está vivo ouvindo esse vídeo, é a misericórdia do Senhor. Se a misericórdia do Senhor sair, representada pela mão dele, nos protegendo, o inimigo já tinha destruído a gente há muito tempo. Não tinha nem permitido a gente nascer. Mas hoje eu venho falar uma palavra poderosa para a tua vida. Volta. Você que está afastado da presença de Deus, volta para a presença de Deus. E você que está na presença de Deus, se aprofunda mais, se liberta, busca se libertar da idolatria, porque a vida próspera é mediante a você confessar os pecados, as maldições, para se livrar das maldições dos antepassados e viver uma vida de princípios, de obediência à lei e à palavra de Deus. Jesus, ele mesmo diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e abundância. E não está falando da eternidade só, está falando uma vida de abundância aqui na terra. Porque o inimigo, ele veio para destruir. Amém? Tá orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta hora a gente entrega a vida de cada um que tem ouvido e visto esse vídeo, Pai. Pai, esta palavra poderosa nesse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor não desistir de nós. Pai, continua, Senhor, até o teu trabalhar, a tua obra na nossa vida. Senhor, esses que estão ouvindo, Senhor, possam, Senhor,
continuar, Senhor, entendendo e se aprofundar mais na libertação, no entendimento da idolatria, no entendimento do que idolatria é pecado. Em nome de Jesus, Senhor, venha continuar libertando, salvando, curando, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que o Senhor responde sobre ti o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Fique em paz e até a próxima.